Saúdo e cumprimento a amada igreja de toda a terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Quero deixar para meditação, estou aqui no meu quarto meditando na palavra do Senhor, buscando a sabedoria do alto, não a terrana, que se encontra, e os versículos, irmão, que você achar interessante, você marca com um lápis e uma caneta. Vamos meditar agora em Tiago, não, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O irmão pode ver que eu marquei aqui, ó, o versículo 17, está em azul, 2 Coríntios 2, 17. E marquei o 2 Coríntios 2, versículo 6 também. Interessante. O versículo 6, no 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Talvez eu vou fazer em outro vídeo. Mas vamos meditar em Tiago 2, 14. Abra tua Bíblia em Tiago, não, perdão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Ou seja, idôneo significa ser uma pessoa correta, uma pessoa com caráter, uma pessoa de determinação, uma pessoa de confiança, e várias qualidades se encaixam na palavra idôneo. Então, aqui, ó, ele fala cheiro de vida para a vida, no versículo 16, e para essas coisas, quem é idôneo? Uma pergunta. Porque somos nós, porque no versículo 17 diz assim, ó, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ou seja, eu vou deixar para ler o capítulo 3 em outro vídeo. Mas aqui, no capítulo 2, verso 14, ele fala de ser idôneo. Ou seja, Paulo está falando, aqui o título já diz do caráter e os frutos do ministério de Paulo. Paulo está falando do seu caráter e como deve ser um caráter de um servo de Deus, de um pastor, de um obreiro, de uma obreira, um cooperador, de um diácono, de uma diaconisa. Ele está falando que o caráter do homem de Deus, do anjo da igreja, tem que ser idôneo, de confiança, de fé, com determinação, confiança de Deus naquilo que foi posto na sua mão. Apesar de todas as tribulações que Paulo passou, foi o apóstolo que mais sofreu, mas ele não largou, não lançou mão do arado. Então, irmão, o que acontece? O que falta para a igreja moderna é caráter. O que está faltando para os crentes modernos é caráter, é confiança de Deus. Deus designou, deu a obra, botou muitos ceifeiros, muitos obreiros para trabalhar. E no meio da caminhada muitos se corromperam. E Paulo está chamando a atenção do caráter de um homem de Deus. No versículo 17, ele está falando aqui, ó, dos que se perdem para a morte, ó. Ele fala no versículo 16, versículo 15,
porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro de vida, para a vida, e para essas coisas que é idôneo. Os que se perdem, irmão, cheiro de morte, para a morte. Ou seja, o obreiro pode fazer de tudo aqui na terra, pintou, bordou, transgrediu, falsificou a palavra de Deus, mas o resultado para ele, infelizmente, é a morte. E para aqueles que perseveraram, tiveram caráter idôneo, como Paulo enfatiza aqui no versículo 17, no capítulo 2, verso 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade e como de Deus, na presença de Deus. Deus está falando nesse vídeo, irmão, você que é obreiro de Deus, você que é um pastor, tenha caráter, seja idôneo. Ser idôneo é uma pessoa de confiança de Deus. Se Deus botou uma obra na sua mão, faça de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, não de acordo com a teologia humana, não de acordo com o mundo, não de acordo com a doutrina mundana, com o ensinamento mundano, não se conformando com esse mundo, mas tentando transformar pela renovação do nosso entendimento. Então Paulo está falando para nós ter caráter, não falsificar a palavra de Deus. Essa mensagem é para toda a igreja em toda a terra. Fiquem todos na paz do Senhor. Medite em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 17. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.